Amém? Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, e você diz amém. Glória a Jesus para sempre. Meus amados irmãos, falar de Abraão, para mim, é uma alegria muito grande, porque este homem, ele deixou grandes lições para nós. Quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 11, nós vamos entender que Abraão, que outrora era chamado de Abrão, era filho de Terá. Terá era um fabricador de deuses, era um homem idólatra, e Abraão, ele cresceu em um lar idólatra, em um lar onde os seus pais adoravam outros deuses. Mas, segundo alguns historiadores, Abraão tinha certeza, uma convicção no seu coração. Qual? Que existia um Deus que sustentava os céus. Havia no coração de Abraão um desejo de conhecer este Deus. E é exatamente quando eles saem para a terra de Canaã, Terá não consegue chegar na terra de Canaã, que eles chegam em Harã, que Deus se revela a Abraão. E Deus, ele fala com Abraão dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele prontamente se posicionou para obedecer a Deus. Ele não relutou contra o Senhor, ele não relutou contra a vontade de Deus. Pelo contrário, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a sua voz. Então, Abraão, ele começa a trilhar caminhos de vitórias. Abraão começa a trilhar caminhos de conquistas. Por quê? Porque resolveu obedecer o Senhor. Se Abraão permanece na mesma terra em que ele estava, e ele duvidasse da voz do Senhor, de maneira nenhuma, hoje ele seria o pai da fé, considerado o pai da fé. Em todas as religiões, Abraão é conhecido como o pai da fé. E nós lendo o capítulo 12, nós vamos observar que Deus, ele chama Abraão, ele convida Abraão para ir para uma terra que ele não conhecia, e Deus lhe faz promessas e diz: de ti eu farei uma grande nação. Mas olhe só, se Abraão olhasse para ele mesmo, isto era impossível. Como que de mim Deus vai fazer uma grande nação? Mas no versículo 2, o próprio Deus diz assim: eu engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então Abraão, ele vai para uma terra em que Deus ainda ia lhe mostrar, e como obediência ele sai. Deus, ele lhe faz várias promessas, mas eu quero chamar a atenção da igreja para a promessa que Deus lhe fez, que ele daria um filho. No capítulo 15, o Senhor promete a Abraão que ele daria um filho, e que também lhe daria uma terra, lhe daria várias terras que o seu povo conquistaria. E Abraão, ele faz um desafio, uma prova com Deus, para ver se de fato ele ia possuir aquelas terras, que de fato ele ia herdar o que Deus havia lhe prometido. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 15, você vai observar que Abraão, ele diz assim: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Veja só, Deus está pedindo a Abraão sacrifícios. E Abraão, ele vai levantar altares, e vai colocar nesses altares
estes sacrifícios. E a Bíblia diz, presbítero Arnaldo, que enquanto Abraão está partindo os animais, sobre o sacrifício de Abraão sobrevoa aves de rapina, que querem pousar no sacrifício de Abraão. E é tão interessante isso, que a Bíblia diz que enquanto Abraão partia as metades, com a outra mão ele enxotava as aves de rapina. Abraão tinha que ter cuidado com o sacrifício, afinal de contas aquele sacrifício era para Deus, e ele não podia deixar as aves de rapina pousar naquele sacrifício. Como disse bem o irmão Arnóbio, bom é estar na presença do Senhor, e nós estamos no melhor lugar da terra, na presença do Deus poderoso, onde ele expressou e foi feliz em dizer que na presença do Senhor há abundância de alegria. Isto não quer dizer e não significa que existem aves de rapina que querem pousar sobre o nosso altar. A dúvida, o medo e várias outras coisas, pensamentos que nos levam para fora da presença do Senhor, até mesmo dentro da igreja. Eu comparo com as aves de rapina que querem pousar no nosso sacrifício. Mas nesta noite nós vamos oferecer o nosso melhor para Deus, e a dúvida não vai entrar, e o medo não vai entrar, e o pensamento mal também não vai entrar. E eu creio que Deus vai se levantar do trono e vai ouvir o nosso clamor e vai receber a nossa adoração. Quantos creem assim? Diga glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus prometeu a Abraão um filho. E Sara, quando o anjo do Senhor chegou lá para dar essa notícia a Abraão, Sara riu. Por que Sara riu? Porque era impossível ao olhar dela. Eu já estou avançado em idade. Abraão também. No capítulo 11 de Gênesis diz que ela era estéril. Sara nem sabia, irmão, que quem estava visitando a sua tenda era o próprio Deus. Então ela está dentro da tenda, Abraão está fora com o anjo, 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra. Um anjo fica com Abraão, conversa com ele, faz a promessa e diz: daqui a um tempo tua esposa vai ter um filho. E ela ri. Mas se nós lermos Hebreus, o livro de Hebreus diz que ela creu. Aleluia. Mesmo ela olhando que para ela era impossível, ela creu. Porque as promessas de Deus, igreja, ela confronta a nossa realidade. As promessas de Deus confrontam o que nós estamos vivendo hoje. E o que Deus estava prometendo para Sara era algo que era impossível para ela, mas que quem estava prometendo não era o homem, era o próprio Deus. E nessa noite eu quero trazer uma palavra profética. Eu não estou pregando, eu estou liberando palavras proféticas. Que se Deus lhe fez uma promessa e aos teus olhos é impossível, creia que vai dar certo. Não tem como dar errado quando Deus fala. Passe os céus e passe a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías 40 diz: seca-se a erva, murcha, cai, mas as palavras de Deus permanece para sempre. Você crê no que Deus lhe prometeu? Então glorifique o nome do Senhor, porque o que Deus te prometeu parece impossível, mas vai acontecer, porque Ele é um Deus que cumpre promessas. Ele não é filho do homem para que minta, Ele é poderoso para cumprir. Aleluia. E é interessante que Deus cumpre a promessa. Isaac nasce. Abraão passa alguns desafios, mas o mesmo Deus que prometeu, e aqui eu começo a falar o que Deus colocou no meu coração, o mesmo Deus que prometeu o filho,
Quando Isaac já está bem grandinho, Deus fala assim com Abraão: eu quero de volta. Eu quero que tu ofereça o teu Isaac para mim. Aí alguém pode dizer assim: mas que Deus é esse? Que dá e depois quer tirar. Que Deus é esse que promete e depois quer arrancar a promessa? Os caminhos de Deus, irmãos, às vezes nós não entendemos. E de fato não é para nós entendermos. Só precisamos crer. Porque o profeta Isaías diz no capítulo 55 que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Mas o que eu amo em toda a Bíblia é que mesmo os pensamentos de Deus sendo mais altos do que os nossos, quando nós somos amigos e nos aproximamos de Deus, Ele faz questão de nos revelar os seus pensamentos, Ele faz questão de nos revelar os seus projetos, pois Ele não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. Oh, glória a Jesus para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Então o mesmo Deus que deu a Abraão um filho, Ele pede no capítulo de número 22, Ele diz assim: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Eu amo os detalhes da Bíblia, porque Deus fala o local, mas não é qualquer monte. Deus ia mostrar o monte certo. Bendito é o nome de Jesus. E Abraão, ele pega a lenha, pega o cutelo, pega os animais, pega seus servos, pega Isaque e sai para o local do sacrifício. E Abraão caminha aproximadamente 3 dias. Aleluia. Quando ele chega em Moriá, Deus fala para ele: é este o monte. E a fé de Abraão é tão grande, que no versículo 5 do capítulo 22, ele diz assim: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu fico imaginando, que fé é essa? Mas o texto que o Marnoble leu é que ele cria tanto, acreditava tanto no seu Deus, que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o menino. Então a expressão de Abraão é: nós iremos, adoraremos e voltaremos. Você não sabe o poder que tem a sua adoração. Enquanto você adora, Deus está trabalhando nos mínimos detalhes. É por isso que mediante a luta que você está passando, só adore. Mediante a porta que se fechou, adore. Não importa o que você está vivendo, a tua adoração atrai a presença de Deus. Oh, glória para Jesus. O homem está indo levar o seu filho para o sacrifício, mas ele está dizendo: eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou bendizer, eu vou louvar. O Espírito de Deus está dizendo que a hora chegou, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós estamos vivendo tempos difíceis, o sistema está aí, o mundo está aí, os demônios estão aí, a igreja está sendo perseguida, mas o Espírito de Deus está dizendo: adore, 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 porque em breve os céus irão se abrir e nós subiremos daqui. Aiori a sui de heriama. Aleluia. E sabe o que é melhor? É que Isaque seria oferecido para Deus, não era para qualquer deuses.
E sabe o que é que mais interessante? É que Abraão tinha que levar o sacrifício alegre. Não podia oferecer sacrifício para o Senhor triste, murmurando, duvidando. É para Deus, tem que ser com alegria. O maior desafio de Abraão é levar o seu filho alegre. Aleluia. Já imaginou um negócio desse, irmão? É o seu filho. Ele está indo sacrificar o filho a quem ele ama, e ele tem que ir alegre. Meu Deus do céu. Maravilha, Jesus. Isaac olhou para o pai e disse: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, no versículo 7. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isso mostra que em algum sacrifício Isaac acompanhou Abraão. Isaac era ensinado. Isaac já tinha um entendimento. Isaac não era mais uma criança de 5, 6 anos. Ele já conhecia. E ele diz: está estranho esse sacrifício, porque lenha tem, fogo tem, o cutelo também está aqui, mas o cordeiro? O que Isaac queria falar, em outras palavras, era o seguinte: o senhor se esqueceu do principal do sacrifício, que é o cordeiro? E Abraão, crendo, ele responde no versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. A expressão aqui é Deus proverá, mas a expressão certa é Deus já proveu. Aleluia! Aqui está dizendo Deus proverá, mas no texto original ele diz: Deus já proveu o cordeiro. Abraão tinha tanta fé que ele acreditava que o cordeiro já estava lá. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. E quando eles chegam no local do sacrifício, no versículo 9 diz: e ele edificou Abraão, e edificou ali Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Os historiadores acreditam que Abraão olhou para Isaac e disse: o sacrifício é você. Irmã Noba, é incrível isso, o senhor já deve ter visto, porque o historiador diz que Isaac se alegrou. Se alegrou porque Deus tinha escolhido ele para ser sacrifício. Oh, glória a Jesus para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Flávio Joséfo diz que o próprio Isaac se lançou sobre a lenha e ele estava alegre. Ele mesmo subiu no altar para ser amarrado pelo pai, porque ele estava alegre, porque Deus tinha pedido ele em sacrifício. Você já imaginou isso, irmão? E às vezes a gente vem triste, a gente vem amargurado, e o Espírito de Deus está dizendo: se o teu altar está erigido, alegre-se no Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Se tem altar, tem que ter alegria. Se tem altar, tem que ter disposição para oferecer ao Senhor Jesus. Ele amarra o garoto, e quando ele vai baixar o cutelo, que dá 3 passos para trás, que vai acertar o menino, a Bíblia diz no versículo 11: e bradou o anjo do Senhor.
Eu amo essa expressão, porque anjo do Senhor aqui é o próprio Deus. Quem vai falar com Abraão não é qualquer anjo, é o anjo do Senhor. O próprio Deus vai bradar e vai dizer: Abraão, Abraão. Glória a Jesus para sempre. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. No versículo 12 diz: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, pois não negaste o teu único filho. Oh, glória a Jesus para sempre. O que Deus tem lhe pedido? Aleluia. Qual é o sacrifício que Deus está lhe pedindo? Qual é o Isaac que Deus tem bradado no teu coração e tem dito: devolve-me? Tem um texto na Bíblia que o próprio Deus diz: dai-me o teu coração. Porque Deus está pedindo aquilo que Abraão ama. E Deus não vai pedir nada seu e nem meu que não tenha valor, e nem que eu não amo. Deus vai pedir algo que eu amo por demais, que eu gosto. Por que Deus é assim? Porque Deus gosta de pedir aquilo que amamos, porque Deus gosta de pedir aquilo que abraçamos. E alguém até questiona com Deus e diz: que Deus é esse? Aleluia. Só que eu lhe digo uma coisa: se você abrir mão, se eu abrir mão, veremos o resultado amanhã. Oh glória, porque grandes sacrifícios geram grandes milagres. Eu vou repetir: grandes sacrifícios geram grandes milagres. Oh glória para Jesus. Se Deus está lhe pedindo algo, dê com alegria, porque Ele vai prover aquilo que você precisa. Oh glória a Jesus para sempre. Você já imaginou, irmãos, o Senhor pedir a Abraão o único filho que ele tinha? O único filho, a expressão de Deus é o teu único filho. Apesar de ter Ismael, Deus disse: o teu único filho a quem amas, aquele a quem tu é mais apegado, aquele que tu conversas, aquele que tu é amigo. Já imaginou se Deus nos pedisse os nossos filhos aqui essa noite? Qual de nós teria coragem de dar ao Senhor sacrifício? Aleluia. Medite nisto. Só que Abraão, ele me ensina em tudo isto que eu falei, que devemos estar prontos para obedecer à voz do Senhor. E obedecer à voz do Senhor não é fácil, mas é glorioso. Obedecer a Deus é ter certezas de grandes desafios, de grandes batalhas, porém certeza também de grandes vitórias. Enquanto você está no caminho da obediência, algumas coisas vão ficando pelo caminho. E às vezes a gente não entende
Mas é porque Deus já preparou algo muito melhor, muito maior. E que o Espírito de Deus está falando para mim e para você: se alegre no Senhor. Porque Deus, Ele vai colocar todas as coisas no seu devido lugar, no seu tempo. Deus vai colocar todas as coisas no seu devido lugar, na sua hora. O Espírito de Deus está falando com a igreja nesta noite, comigo também, que Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. O que eu preciso fazer, irmão Zaqueu? Você precisa entrar pelo caminho da obediência. Segundo lugar, você precisa ser sensível à voz de Deus. Porque quando Deus falava a Abraão, Ele já dizia: eis-me aqui, Senhor. Eu vou lhe dizer algo que talvez você não entenda, talvez você não creia. Mas quando você tem experiência com a voz de Deus, quando Deus fala, você não questiona. E nem faz provas. Apesar dele nos dar o direito de fazer. Mas Abraão já conhecia a voz de Deus. E quando Deus disse para, ele parou. Por que Gideão fez prova? Porque ele não conhecia a voz de Deus. Aleluia. E quando não se conhece a voz de Deus e se ouve a voz de Deus pela primeira vez, é claro que é normal a gente fazer prova. Mas quando já se conhece a voz de Deus, oh meu irmão, quando Deus diz para, você precisa parar. Quando Deus diz vai, você precisa ir, porque você já entendeu a voz de Deus. Irmãos, depois que Samuel ouviu a voz de Deus, a vida dele nunca mais foi a mesma. Depois que Samuel ouviu a voz de Deus, ele não entendia, ele não sabia quem está falando comigo. Eli, apesar de não ouvir mais a voz de Deus, mas tinha uma experiência que Samuel não tinha. Tem gente hoje que não ouve mais a voz de Deus, mas tem uma experiência que eu não tenho. Já teve uma experiência com Deus que eu nunca tive. Por isso que Eli disse: eu já sei quem é. Quando a voz te chamar, diz: eis-me aqui, Senhor. Oh Espírito de Deus, talvez Deus esteja te ensinando a ouvir a voz dele nesses dias. Talvez Deus está te ensinando a entender a voz dele esses dias. Oh glória a Jesus para sempre. Quando Paulo caiu, o Espírito de Deus, o próprio Deus falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele não sabia quem era. Ele disse: quem és tu, Senhor? Aí Jesus se revela com a sua voz meiga e suave, dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está nos ensinando a ouvir a sua voz. De que forma Deus tem falado com você? No vento, na brisa, no fogo, na tempestade. Deus fala de várias formas. Ele falou com Jó no meio de um redemoinho. Ele falou com Moisés no meio de uma sarça, no meio do fogo. Oh, glória para Jesus. Deus fala de várias maneiras. Deus nos dá sinais da sua voz. Oh, glória para Jesus. Ele disse para Moisés na sarça: eu sou o que sou. Deus estava dizendo para Moisés: eu sou hoje o que eu serei amanhã. Aí ele chega para Malaquias, na boca de Malaquias, e diz: eu, o Senhor, não mudo. Aí Deus usa Tiago dizendo: no nosso Deus não há sombra de variação. Deus fala de várias maneiras, e Ele está te ensinando a ouvir a voz dEle. Talvez você não entendeu ainda a forma que Ele fala, mas um dia você vai entender. Talvez você ainda não compreendeu o que Ele está te falando, mas você vai entender. Assim como Abraão ouviu a voz de Deus e atentou. E eu encerro dizendo: Abraão foi obediente, foi sensível à voz de Deus e estava sempre pronto para fazer a vontade do Senhor.
Aleluia. Depois que nós entendermos tudo isto, o Senhor vai bradar e vai dizer: fica tranquilo, que agora é comigo. Fica de pé comigo. O que Deus está lhe pedindo? O que Deus tem falado com você esses últimos dias? Quais são os seus medos? O Espírito Santo de Deus Ele está fazendo algo por você que você ainda não está entendendo. Mas Ele vai fazer. Mi menor para mim, Ele vai fazer. Porque não existe barreiras nem muralhas. Não existe nada. O vento que você está passando dentro da sua casa, Deus vai acalmar. Deus vai colocar as muralhas por terra. E você vai cantar. E você vai adorar. E você vai dizer: só o Senhor é Deus. E você vai dizer: só o Senhor é Deus. E você vai dizer: só o Senhor é Deus. Porque se o diabo pensava que ia te matar, ia te destruir, o Espírito de Deus está dizendo: eu te levanto hoje, eu te ressuscito hoje, eu mudo a tua história hoje, eu começo a fazer coisas grandes hoje. Você precisa entender que o Deus que você serve está cuidando de tudo. Quem pode adorar, adore. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, se move nesse lugar. Enquanto você adora, Deus quebra correntes. Enquanto você adora, Deus te renova. Enquanto você adora, Deus está dizendo: o teu Isaac não é sacrifício, o teu Isaac é promessa. O teu Isaac não é sacrifício, o teu Isaac é promessa. Levante a mão para receber o que Deus está mandando para nós esta noite. Receba mais. Leriarabacandoro, teremas. Teleminaracandoromas. Teleriobinaraço que virás. Há uma glória de Deus sobre nós. Há uma presença gloriosa sobre a nossa vida. Há uma presença, irmãos, aqui eu não creio nisso. Problema seu. Eu creio que o meu Deus está nesse lugar. Eu creio que o meu Deus está quebrando cadeias nesse lugar. Eu creio que Deus está desfazendo laços de morte nesse lugar. Eu creio que algo está acontecendo nesse lugar. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Receba a glória dele aí. Receba a glória dele aí. Tu estás preocupada com o quê? Se eu estou trabalhando lá. Elera baracandoro minarás. Teleriaracandoro minarás. As promessas que eu tenho te feito acerca dos teus, vou eu começar a trabalhar. Eleria canto que me dará certo. Tu tens orado por um homem, delergue a subderras, que tem chamado e o Senhor te diz: eu vou fazer, eu vou trabalhar. O Espírito de Deus está dizendo: a minha promessa ainda está de pé. E o Espírito de Deus te diz: não se preocupa com o vento que se levantou por esses dias. Alegra-te e me adora, porque eu estou fazendo coisas grandes através da tempestade, e tu verás o resultado, diz o Senhor.
Tem alguém nessa noite que deseja entregar sua vida a Cristo? Tem alguém nessa noite que deseja entregar sua vida a Jesus? Que deseja se reconciliar com o Senhor teu Deus? Reatar a tua aliança com Jesus Cristo? Não me importa o que os teus inimigos têm falado, você precisa voltar para Jesus urgente. O Espírito Santo está com saudade de você. O Espírito Santo está com saudade de te usar. O Espírito Santo está com saudade quando você cantava, quando você louvava. E o que está te prendendo a isto? Não resista à voz do Senhor teu Deus. Dê um passo para Ele. Ele pode colocar todas as coisas no lugar na sua vida. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar. Senhor, eu te glorifico por esta palavra. Eu andei por um caminho simples em que a tua igreja entende. Eu quero exaltar o teu nome. E se houver alguém aqui enfermo, que o Senhor libere sobre eles cura. Se houver alguém aqui precisando de libertação, que o Senhor libere sobre eles libertação. Que o Senhor abra porta onde não tem portas, e que o teu nome seja glorificado. Nós te rendemos louvores. Não há Deus como o Senhor, e nunca haverá. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Sente glorificando o Cordeiro.